ouvindo o podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi! Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente? Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Sou a Flávia Shows, falando aqui de uma manhã, 9h10, de Curitiba. Continuamos aí na maratona gravações. Eu e a Patrícia correndo com todos os nossos projetos, carnaval chegando. E assim, estamos empolgadas, talvez um pouco preocupadas, eu diria, porque vocês vão ouvir esse podcast, esse episódio bem mais pra frente. Mas, assim, confiantes que vai dar tudo certo e confiantes que as mulheres que a gente está trazendo aqui são mulheres de fibra, mulheres muito fortes, inspiradoras. Então, estou bem feliz com esse episódio, estou bem empolgada. E é isso, gente, vamos lá. Oi, oi, pessoal, Patrícia Silva aqui. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu estou aqui hoje numa manhã, na verdade, para mim já é meio-dia, horário do almoço, assim, aqui do Porto. No climinha do carnaval que tá chegando, tá na porta, eu não paro de receber programações carnavalescas aqui. E eu tô empolgada. E hoje o nosso episódio ele é muito especial, gente, porque a nossa convidada, ela é lá do MS. Então esse episódio tem gostinho de casa para mim e a gente tá muito feliz em receber ela por aqui. Sim, a gente está muito feliz. Eu vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje. O nome dela é Nayara Fonteles, Nayara de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Nascida e criada em comunidade tradicional de terreiro, ativista e liderança de religião de matriz africana, presidenta com A maiúsculo do Comafro, Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento dos Direitos Afro-Brasileiros, membro fundadora do coletivo Quintal dos Palmares, do Centro Cultural de Valorização e Divulgação da Cultura Afro-Brasileira e Africana. Ela também é acadêmica de letras da UEMS e produtora cultural. Seja bem-vinda, Nayara. Um prazer te ter aqui. Estamos muito empolgadas. Se você puder contar, fazer um resumão aí da sua trajetória pessoal e profissional, que é um momento para os nossos ouvintes também te conhecerem um pouquinho. Muito bom dia a todas, a todos e a todes. Quero agradecer a Patrícia pelo convite, e também a Flávia, que a gente vai estar se conhecendo aí durante a conversa. Desejar, né, que tenhamos um diálogo de bastante axé, bastante articulações e conhecimentos e tudo mais. A minha trajetória sempre, como eu digo, né, ela é algo que ela se inicia, acho que desde que eu nasci mesmo, né, o começo vai ali, né, bem marcada. Eu sou cria da diversidade, né, sou criada por um casal homoafetivo, e esse casal é dois líderes religiosos, né, são os zeladores da comunidade tradicional de terreiro de Candomblé aqui da cidade de Dourados, ele é Mesmo Lebaonã. Então, eu me fundo ali, né, nesse caldeirão de informações, né, de lutas e tudo mais, e resistência também, né, sempre digo isso, que eu me forjo e me formo ali, dentro desse espaço de lutas e resistência. Na comunidade onde a gente está ali, né, sempre lutando e resistindo
aos ataques truculentos que acontecem desde sempre ao nosso segmento religioso. Também acompanhei ali bem de perto essa luta LGBTQIA+, com os meus pais, e por ser uma mulher preta, né, numa comunidade, num espaço periférico da cidade de Dourados. Então, acho que eu me forjo ali, naquele momento, desde de criança, que a gente vai se percebendo como um corpo que é atravessado por várias violências na sociedade. Então, a partir na minha adolescência, eu começo a me rebelar contra isso, né? A iniciar ali nos primeiros passos da minha militância, ainda que eu não tenha essa consciência clara do que eu estou fazendo, né? Essa luta pela defesa daquilo que está acontecendo ali na sociedade, sobre essas violências mesmo. E aí eu marco por isso, né? Na minha vida escolar, é um momento muito forte para mim, né? Porque daí é um dos lugares onde mais se acentuam essas intolerâncias e a questão do racismo. E aí, a partir dos meus 27 não, 27 eu estou agora, mas a partir dos meus 21 anos, por aí, eu decido que, de fato, eu ia me aprofundar mais, um pouco mais nessas questões de defesa, né, das causas. E aí, junto com a comunidade, a gente organiza a primeira noite cultural alusiva à consciência negra aqui no centro da cidade, e ali a gente leva as manifestações culturais afro-religiosas, a gente leva as manifestações de capoeira, um encontro grande ali no centro da cidade para justamente fazer uma forma de protesto, né? E também de estar enaltecendo a nossa cultura preta ali no centro da cidade. E a partir daí a gente vai se conhecendo com vários outros segmentos, né, da sociedade, e aí começa a ter acesso às políticas públicas também, ter um conhecimento um pouquinho melhor, e aí eu adentro a universidade também como uma forma de resistência, né, de estar afirmando e marcando esse espaço também como um espaço de luta e com os meus corpos e com as minhas lutas e com as minhas vivências. E esse é um pouquinho da minha trajetória é, enquanto militante, né? E ali a gente reorganiza o Conselho Municipal para estar reativando esse conselho que estava desativado. A gente se encontra com outras figuras que também cria o coletivo Quintal de Palmares. Então, eu acho que nesse sentido um pouco mais militante da minha trajetória, se dá nesse contexto, né? E também, falando um pouquinho da minha trajetória pessoal, eu sou mãe de dois meninos, o Nicolas e o Juan, e é isso, né? Várias outras questões que vêm acontecendo aí. Ai, que delícia te ouvir, Nayara. Conhecer um pouquinho mais sobre a sua trajetória. É muito bom mesmo, assim, te escutar. Acho que você traz aí nessa introdução sobre a sua trajetória um pouco desse seu encontro com a militância, né? Mas de forma mais prática, porque eu acho que a vivência com o tema, ela vem junto, né? Não tem como. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento de decisão de militar mesmo por esses temas, um pouco também sobre as organizações, acho que você falou ali um pouco do Conselho Municipal, como que foi, mas o papel dessas organizações, assim, a atuação delas aí nesse contexto de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e um pouco até de como que é trabalhar com essas organizações nesse estado, né? A gente já trouxe outras convidadas também aí do Mato Grosso do Sul, já falamos um pouco sobre como que é o contexto aí do conservadorismo e, né, que remete às origens aí do nosso estado, né? Mas se você pudesse falar um pouco sobre como que é o dia a dia, o papel dessas organizações e a sua a atuação dentro delas. Primeiramente do Comafo, né? O conselho ele é criado em 2005, só que por um bom tempo ele ficou desativado, salvo engano, ele ficou 10 anos desativado, sem atuação nenhuma aqui na cidade, né?
Então, o conselho ele é de fundamental relevância, né, para fiscalização, proposição de políticas públicas, acompanhamento de denúncias de racismo, de um trabalho de antirracista, né? Então, o conselho ele tem hoje essa, essa função aqui no município. E às vezes ele sobrecarrega até de funções que não lhe compete, porque ele é um dos poucos, né, organismos aqui na cidade de Dourados que discute a política, né, de combate ao racismo. Como você disse, é uma cidade extremamente conservadora e que não trata com a devida importância as políticas raciais. E aí o conselho ele tem essa função, e aí às vezes ele se incumbe de outras funções que não lhe competem, por exemplo, de estar promovendo, por um acaso, a noite cultural alusiva, né? Que é um encontro da consciência negra, que leva, né, para enaltecer, por sendo a cidade, essas vertentes afro-brasileiras aqui da cidade de Dourados, né? E várias outras atribuições, né? Porque realmente o poder público não tem um olhar de estar pautando essas questões. Então, nós, enquanto conselhos, nós nos organizamos para não deixar de fazer, né, essas questões e pontuar que é extremamente importante. Então, em 2017, nós nos encontramos, né, em várias ações que estava muito forte no momento de audiências públicas, o encontro que eu mencionei anteriormente, que a nossa comunidade terreiro promove ali no centro, audiências públicas, saraus, o encontro das universidades também, IFMS, no sentido de estar fazendo um levante mesmo da questão racial no município, que estava parado há um bom tempo. Então, nós nos encontramos nesse momento e decidimos que iríamos nos articular para reativar esse conselho que estava ali inativo por bastante tempo. E aí, nesse sentido, uma luta bem grande, porque não era de vontade nem de reativar o conselho, então nós tivemos uma luta ali já no começo para reativar, e aí, e continua até hoje, né? Porque daí a gente tenta a todo momento estar nas resistências, nos diálogos da vida para fazer com que a política racial seja efetivada de fato no município, né? Então, ali, depois da reativação, eu estive enquanto vice-presidente, na época da reativação, na gestão anterior, e nessa agora que está se findando, que está para finalizar, eu estou enquanto presidente. Então, a gente está 4 anos, 5 anos praticamente aí nessa luta entre reativação e reorganização do conselho e proposição de novas ações. E o coletivo Quintal de Palmares, ele nasce nesse contexto também, né? De lutas e articulações. E ele tem crescido bastante, né? O coletivo Quintal de Palmares, ele puxou a primeira feira Afro Zumbi Vive, e a gente já elaborou a segunda, já aconteceu a segunda edição, vamos para a terceira esse ano. Então, é um coletivo que tem é um coletivo independente que tem essa proposição também, né? Então, o coletivo Quintal de Palmares, ele tem essa finalidade, né? É um coletivo independente, organizado por pessoas de vários segmentos, né? Acadêmicos, negros, adeptos das religiões de matriz africana, e várias outras figuras também. E ele tem essa mesma finalidade, né? Que é propor e, e fazer, né? Promover ações de combate ao racismo. E o Quintal de Palmares, ele organizou a primeira feira afro aqui na cidade Zumbi Vive, né? E nós vamos esse ano para a terceira edição da feira, que organiza com artistas, fazedores de cultura preta, culinária e tudo mais. Nós organizamos esse pessoal no centro da cidade, né, para estar comercializando
seu trabalho. E, e nós nos organizamos nesse sentido, né? É um coletivo que surgiu também nesse momento de luta e está crescendo. O coletivo está promovendo várias ações, já entramos com denúncias de queixa-crime, de combate ao racismo na Polícia Federal. É um coletivo que acompanha as demandas, sobretudo da comunidade de terreiro também, mas várias outras ações, né? Uma delas já vai estar acontecendo agora também, que é de proposição em parceria do Quintal de Palmares, é bloquinho de carnaval, né? Que vai acontecer aí também, Kizomba Popular. Então, tem várias ações de enaltecimento da cultura, mas também essas questões mais pontuais, né, de políticas públicas, de combate ao racismo, de denúncias. Então, é nesse sentido, assim. Entendendo que na Cidade de Dourados não se tem, né, um organismo, não se tem nada, justamente por conta dessa questão do conservadorismo, nós não temos nada além disso. Então, nós nos organizamos para fazer esse enfrentamento mesmo. Nayara, que importante te ouvir, que importante trabalho que vocês estão fazendo, né? Muito assim, de preencher uma lacuna que deveria ali ser do Estado também. E acho que toda a sua fala e toda a sua trajetória, pelo que você está trazendo aqui, ela já é política, né? Desde do princípio, assim. Mas aí teve esse momento que você decidiu se candidatar, que eu acho que vale a gente trazer aqui, porque a gente já teve outras convidadas também que tiveram essa coragem, né, sendo mulheres, de tentar uma eleição e uma candidatura. Você tentou, se candidatou a vereadora, e acho que também sendo uma mulher preta, tendo dois filhos, como que foi trazer esses demarcadores também para sua decisão, como foi esse processo, e o que você quiser compartilhar com a gente nesse sentido, porque muitas mulheres nos escutam, é nosso grande público, né? Então, toda vez que a gente traz uma pessoa que teve coragem, porque eu acho que é o que precisa, principalmente, teve a coragem de tentar um espaço, né, nesse meio que é completamente machista e racista e nos exclui de tantas maneiras, né? Eu acho que é muito importante que a gente acabe inspirando, mostrando que é possível, mostrando também um pouco da realidade, né? Porque não adianta a gente romantizar e dizer, ai, ela tentou, ela conseguiu e foi tudo maravilhoso, que a gente sabe que não é assim, mas eu acho que é sempre importante a gente trazer esse espaço, assim. Então, se você puder compartilhar para a gente como foi seu processo de decisão para se candidatar, como que foi ali os percalços nessa empreitada. Eu acho que você falou a palavra que definiu exatamente a minha candidatura, né? Que foi coragem, né? E, tipo, nós, enquanto coletivo, dialogamos. Não teve aquele tempo de, vamos se organizar, estruturar a campanha, vamos, né, pensar as estratégias, fazer assim, fazer assado. Não teve isso, né? Então, o que teve foi um diálogo com os movimentos, com as pessoas do coletivo, e a gente definiu, né? Tipo, vamos se lançar para saber como é que vai ser, né? Foi um momento em que o conservadorismo estava alastrado, né? A Dourados já é uma cidade extremamente conservadora, mas era um momento em que o cenário político do Brasil, né, e até do mundo estava extremamente assim avassalador no sentido de totalmente truculento com as questões sociais, né? Sobretudo com as questões raciais também, né? E aí, lançar o nome à candidatura naquele momento foi algo de extremamente coragem mesmo, assim, né? Eu, quando aceitei a estar participando do pleito, eu não imaginava tamanha situações que eu ia ter que enfrentar. Foi um ano terrível, né, para todo mundo. E pontuar as nossas principais bandeiras naquele momento, as principais bandeiras de luta naquele momento, foi algo extremamente desafiador, né? Falar sobre ser mulher, sobre ser de terreiro, sobre questões étnico-raciais, todas essas questões numa única candidatura foi extremamente desafiador,
né? E foi algo que me desgastou bastante naquele momento, naquele ano em específico. E eu falo, eu converso com as pessoas que estavam ao meu redor naquele momento, que foi extremamente violenta, né? Não só pela sociedade, enquanto a gente saía para fazer a campanha, mas também pelos partidos, né? Então, eu estava em um partido extremamente conservador, no sentido de que foi o que me colocou, me fez o convite, mas não é o que a gente. Era algo que eu já esperava do partido, né? Em que eu estava, mas também não só dele, né? Dos outros partidos. Então, a gente fez um balanceamento de todos os outros partidos, que também foi tão violento quanto, que tentou silenciar tanto quanto o segmento, a população em geral, que já não bastasse o enfrentamento com os eleitores, mas também teve esse conflito e esse desgaste com os partidos, né? Tipo, não era aí, não era assim, não era assado. Então, tipo, a todo momento deslegitimando a nossa capacidade, a todo momento nos dizendo que não estávamos preparados, que não era para ser feito aquilo, que não era para sair, que não representava isso, que não representava aquilo. Mas, no entanto, a gente está, a todo momento, há 500 e poucos anos do Brasil, sendo representado por pessoas ineficientes, que não nos representa de fato, né? E, e isso é bem pouco questionado. Então, foi um momento que me desgastou bastante nesse sentido, né? Porque, para além dos eleitores, para além do Partido Conservador ao qual eu estava vinculada, ainda tinha os outros integrantes de outros partidos, vamos dizer, mais progressistas, que também estavam ali para fazer as críticas, para fazer essas colocações que não agregou em nada, apenas fez com que a candidatura não caminhasse. Então, foi bastante desgastante naquele momento esses dois fatores para mim, né? Mas, para além disso, né, quando a gente saiu para caminhar nos bairros, nas periferias, aonde a gente era o foco mesmo da campanha, a gente encontrou muitas pessoas ali que acreditou, entendeu? Que seria possível essa essa candidatura acontecer e tudo mais, ainda que foi organizada de uma forma assim repentina, né? Que a gente lançou a candidatura, se organizou ali em mais ou menos em um mês. Então a gente encontrou aliados para estar fazendo esse enfrentamento com a gente. E, para além disso, a experiência, né, com que a gente sai de uma candidatura, depois de passar por todas essas dificuldades, esses entraves, é outra, né? Então, acho que foi um dos principais ganhos naquele momento, né? Para além de uma resistência que foi fortalecida, com certeza, o conhecimento é imensurável, porque a experiência daquele momento foi grandioso e é questões que eu levo para o resto da vida, né? Então, hoje eu tenho uma consciência maior da importância de estar ali, né? Da importância de estar buscando esses espaços, porque a gente sabe que nós estaremos fazendo as nossas políticas sociais para além da questão eleitoral, mas tudo perpassa, né, na sociedade pela política eleitoral. Cidade de Dourados, por exemplo, você é uma das cidades com maior população indígena e nunca se teve uma mulher indígena na vereança. Nunca se teve uma mulher negra como vereadora aqui na cidade. Então, é ponto que a gente começa a parar para refletir e reflete, né? Hoje a gente sabe, na ausência de políticas públicas raciais mesmo na cidade, né? E é o que nós, enquanto ativistas sociais, fazemos, né? Porque se a gente tivesse uma, uma mina preta ali, com toda a experiência e a bagagem de luta ali no pleito da vereança, com certeza o nosso movimento hoje estaria um pouquinho mais assistido, um pouco mais ouvido, né? E seria outro cenário, né?
Não, perfeito, Nayara, perfeito. Eu acho que a sua fala é de uma importância, assim, que não tem como a gente medir aqui. E inclusive, Nayara, eu queria dizer que eu conheci o seu trabalho foi nas eleições de 2020, assim, e eu lembro que eu me senti muito representada, assim, pela sua candidatura, é, porque, assim, para mim foi surpreendente, primeiro, né, porque é a primeira vez que eu via uma candidatura de uma mulher jovem, negra, mãe, acontecendo dentro do contexto, e aí eu já vou até expandir dentro do contexto sul-mato-grossense, porque eu também sou de Três Lagoas, morei muito tempo em Dourados, mas sou de Três Lagoas, e lá também nunca tinha acompanhado. E, e foi muito representativo, assim, acho que não só para mim, mas muito provavelmente para outras mulheres e homens e meninos e jovens, né, gente da juventude mesmo, dessa nova geração, ver uma candidatura assim, né, e acontecendo dentro de um coletivo, acontecendo com pessoas ali na base, né, apoiando essa candidatura. Para mim, foi muito representativo, assim, e me deu muita força. Então, eu queria te parabenizar mais uma vez, né. E aí acho que você falou um pouco sobre isso, né? Sobre a coisa de ser um contexto ali em 2020, a gente estava enfrentando, né, o caos no Brasil, ser um contexto difícil e ter que fazer esse enfrentamento diário, né? Tanto na questão com os próprios eleitores, né, da base conservadora, mas também com os ataques, né? E aí eu queria te perguntar, assim, como é que foi também carregar essa bandeira religiosa, né? A gente trazia a Jaque aqui, a Jaque Conceição, uns episódios passados, maravilhosa, e ela falava muito sobre essa importância para a gente, enquanto comunidade negra, né? De fazer esse resgate ancestral e fazer esse resgate até histórico, né? E como que esse apagamento que foi acontecendo ao longo da história faz com que a gente tenha dificuldade de acessar essa grandiosidade que foram as nossas comunidades, né? Foram as grandes civilizações africanas, né? E, e aí a gente às vezes fica ali reduzido ao processo de escravização das pessoas negras, né? E aí trazer esse resgate histórico, né, trazer esse resgate ancestral através da base religiosa, eu acho que é fundamental para a nossa comunidade hoje dentro do Brasil. Só que um grande desafio pela questão da estigmatização, né, do preconceito que vem junto. Aí eu queria te perguntar como é que foi esse processo, como que você se conecta a essa base religiosa, como é que a atuação dentro das religiões de matriz africana perpassa a sua trajetória também. Só apontou na questão eleitoral, né? Eu acho que eu não conseguiria ter essa coragem, essa força de ter continuado, de ter me lançado, se não fosse essa base ancestral, essa base sagrada de fé, né? Que é o candomblé. Então, não tem como desvincular, dissociar Nayara e candomblé. Parece que, para mim, não faz sentido. É algo que já está no dia a dia, assim, né? Porque é o que eu costumo dizer. No candomblé não tem aquela separação, tipo, hoje eu estou na igreja, hoje eu sou religiosa. Saí da igreja, não sou mais religiosa. O tempo todo nós somos candomblecistas, o tempo todo nós somos religiosos, nós estamos atravessados por essa questão de fé, né? E levantar a bandeira do candomblé assim, né, de cara, porque é a minha luta no Conselho Municipal. É, eu entrei com essa representação na vaga, né, hoje eu ocupo a vaga das religiões de matriz africana candomblé, então em todos os contextos, né, no contexto universitário, é o que eu mais pontuo sempre, e parece que a gente vai criando, né, essas resistências e essas fortalezas para a gente conseguir se defender dos ataques que acontecem diariamente, a todos os momentos, desde quando você sai na esquina, você vai pegar um ônibus que é de direito, são questões de direitos, né? E a gente não consegue fazer um trajeto sem ser violentada. Eu não consigo sair daqui da minha casa com os meus adereços religiosos sem ter um olhar, uma repreensão em nome de Jesus, por exemplo, na esquina, por exemplo. Então, mas de outra maneira também, é o que me fortalece, o que me alicerça para eu conseguir perpassar por tudo isso e ainda conseguir continuar na luta e entender que é importante estar ali, estar marcando esses espaços com o meu corpo, com a minha fé, com o que eu acredito, porque eu nasci e fui criada ali, então eu sei a importância
disso, entendeu? E eu sei que tudo aquilo que está sendo colocado uma colocação racista, uma colocação preconceituosa, equivocada de tudo aquilo ali que acontece, né? Quem convive e vive ali dentro do terreiro sabe o papel fundamental e essencial que o terreiro tem para toda a sociedade, né? A gente pensa que tá ali fazendo maldade, é importante, ou se é importante, é só importante para quem está ali dentro, mas a gente não para pensar o quanto o terreiro fortalece as políticas públicas na saúde, o terreiro fortalece as políticas públicas na educação, é, na assistência social. Então, em vários desses contextos, tem contribuição dos terreiros, né? Só que a sociedade racista no qual a gente é forjado não se não para para atentar isso, essas questões, né? Essa questão do sagrado, para mim, ela é o que é a minha base, né? Então, é o que me dá o alicerce para eu conseguir é, continuar nas várias outras lutas, nas várias outras existências que acontecem diariamente. Nayara, que importante, que lindo. Achei lindo também a ordem que foi essas perguntas, porque uma explica a outra, na verdade, né? Você mostra como isso fundamenta muito da sua atuação e acho que até vai perpassar um pouco para essa questão que eu vou te fazer agora, que é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados que passam aqui no podcast, que é o que te movimenta, da onde que vem a sua força para estar lutando, para estar agindo, para estar movimentando. Vem justamente daí, né? Acho que eu já respondi anteriormente, mas eu vou reforçar. No Candomblé eu sou filha de Ansan, né? Que é uma das deusas do movimento, né? Do vento, dessa questão da movimentação. Então, acho que eu sou gerida por essa essência de movimentação, né? Então, talvez explique isso, né? Que está alicerçado ali no sagrado, nas movimentações e na força da resistência de Yansan também. Eu acho que é um dos meus principais pilares, né? Ai, gente, maravilhosa. Queria ficar aqui mais tempo conversando, mas a gente vai se encaminhando para o final do nosso episódio. E aí a gente vai para os nossos quadros, né? E a gente começa pelo que sobe. Que sobe. E esse quadro aí, onde a gente vem aqui dar umas risadas, às vezes dá uma chorada também, porque não tem regra. Pronto, vou puxar a Flávia. Flávia, você tá com alguma história aí na ponta da língua para contar pra Não, gente? meu que sobe hoje foi que você espirrar, porque a rinite assim não tá me deixando em paz. Gente, deixa eu pensar. Eu e a Patrícia está nessa dificuldade com a bateria de episódios. As nossas histórias, né, ficam um pouco escassas, mas eu vou completar. Estou uma semana e 2 dias em Curitiba. Minha mãe é uma cineasta da cidade, então um dos nossos programas aí é o cinema. E a gente foi no cinema e eu estava até fazendo uma indicação antes para a Paty. E aí eu vou só contar da sessão. A gente foi assistir o Triângulo da Tristeza, que já fica de indicação também no Movimentando as Ideias, que é um filme sobre um. Ah, e fala muito assim do poder. É uma história do navio, tá um cruzeiro de gente muito rica, muito, muito rica. E aí, eu não sei como contar sem dar um spoiler. Mas acho que isso já tá no trailer. O navio afunda. Em certo momento, essas pessoas vão parar numa ilha e a dinâmica de poder se altera completamente. E faz uma caricatura mesmo das pessoas com muito dinheiro, assim, como é absurdo, né? Como é absurdo a desigualdade que permeia aí nossa sociedade. Só que aí a gente foi assistir e é um filme meio escatológico, assim, é muito cocô, muito vômito, um negócio assim, zoado, assim. Eu nem consigo olhar porque eu consigo ver essas coisas. Só que aí a sala que a gente tava muito cheia, que era uma semana que era R$ 10 a meia, então tava lotado. E tá eu e minha mãe assistindo esse filme, o caos na tela, o caos dentro da sala. Porque, sabe, eu não sou assim.
Mas tem gente que ri muito alto quando acha o negócio engraçado. E eu acho muito bom, porque daí você ri ainda. O negócio era engraçado, assim, mas você ri da risada da maneira que as pessoas estavam reagindo. Então, pensa na sala que as pessoas estavam gritando. Tinha um rapaz do lado da minha mãe que ele gritava, tipo, uivava, assim. Gritava muito. E aí, a cena de caos, quem assistiu o filme vai entender o que eu tô falando. Pensa aquela cena de caos numa sala de cinema completamente de caos. Parecia que eu tava dentro do filme pela situação toda. E, bom, esse é meu que sobe, gente. Só uma sessão de cinema com a minha mãe depois de muito tempo, né? Porque fazia tempo que a gente não tava junta, né? Convivendo e podendo fazer programas juntos. Então a gente foi, acho que sexta, quinta. E aí tivemos essa experiência. E aí fica de indicação. Vou ter outra indicação pro Movimentando as Ideias, mas fica a indicação desse filme também. Porque é um filme bom, assim. Ele satiriza a desigualdade, que é foda, assim. Mostra umas coisas que você fica de cara. Então, é isso, gente. Paty, não sei se você pensou na história aí, acabou, porque tá difícil. Tá difícil, gente, mas a Nayara falando me lembrou muito a minha experiência de comunidade, assim, e aí vai ser um que sobe que não vai ser bem uma história, mas vai ser uma história, mais ou menos. Eu cresci numa comunidade, né, que foi formada em torno de uma capela, na minha cidade, né, que é a Capela de São Sebastião, né. E, e eu não sou mais católica, já faz muito tempo que eu deixei o catolicismo, e já faziam 10 anos que eu morava fora de Três Lagoas, que eu fui para Dourados, depois fui para outros lugares viver. E 10 anos, assim, que eu praticamente nem visitei essa comunidade. Fui algumas vezes lá, mas muito escassamente, né? E eu fui muito ativa lá, né, durante a minha infância e a minha adolescência. Trabalhei muito nas comunidades, nas pastorais, enfim, lá dentro das atividades que tinham sempre, né? Nas campanhas de arrecadação de fundos, nas campanhas com crianças, com adolescentes, enfim, um monte de coisa. Então eu conhecia todo mundo da comunidade me conhecia, só que fazia muitos anos que eu não ia. E aí agora, quando eu fui para o Brasil, em julho do ano passado, eu fiquei 6 meses, né, em Três Lagoas. Fiquei 6 meses na minha cidade. E já faziam 10 anos que eu tinha me mudado. Então, foi um momento de muito resgate, assim, também. E aí, acabou que eu fui um final de semana numa missa lá nessa comunidade. Cara, foi lindo, assim, sabe? Eu tava muito nervosa. Falei, ai, gente, o que que eu tô fazendo aqui, né? Nem faço mais parte e tal. Mas esse sentimento de comunidade, ele não acaba, né? E é muito onde, às vezes, forma as nossas bases, né? Imagino que para Nayara essa sensação com o terreiro deva ser muito parecida, né? De base mesmo, né, comunitária, muitas vezes onde a gente encontra a nossa formação política, mas também o auxílio ali um do outro, né? E aí encontrei lá várias senhorinhas, assim, né, de anos, que já não me viam há anos, e aí foi um momento muito lindo, assim, a gente se abraçou e choramos, e ai, conta a vida, e aí conta da vida e tal. E apesar de eu não me sentir parte, eu consegui me sentir parte através desse sentimento, assim, né, de comunidade, enfim. E aí foi um momento muito lindo, assim, da minha vida, sabe? E de como eu ainda quero poder ter essa conexão e essa proximidade com esse lugar, ainda que não seja mais exatamente a minha concepção, a minha cosmovisão que eu tenha sobre o mundo, né, não seja mais ali dentro, como que eu ainda quero ter esse vínculo, assim, porque eu acho que comunidade é isso, né? É a gente se apoiar e a gente estar junto e lutar por causas semelhantes, né? Ainda tem muitos projetos que acontecem lá. Pois eu até participei de algumas atividades de alguns projetos. E é muito isso que que a Flávia falou, mas que a gente vem trazendo nos episódios, né? Que é muito o braço onde o Estado não chega, né? Então são essas comunidades que acabam chegando, trazendo políticas públicas, enfim, trazendo soluções para problemas sociais onde o Estado não vai e tende a não ir cada vez mais, né? Então, o papel delas acaba sendo cada vez maior. Então, esse vai ser meu que sobe aí, que nada a ver com uma história engraçada. Eu Nayara, você quer amei. trazer alguma É isso, contribuição? entendeu? A gente vai de cocô para políticas públicas. Esse é o que sabe. Nayara, não sei se você conseguiu pensar em alguma coisa. Eu pensei que rapidamente num acontecimento, e aí eu fiquei aqui, né, ouvindo vocês falar, eu falei assim, nossa, sempre que eu vou narrar alguma coisa de impacto nesse sentido, sempre está relacionado com a questão religiosa, né? Então, nesse momento também eu vou
narrar um fato que aconteceu ano passado no nosso evento da Consciência Negra, né, que a gente faz anualmente, dia 20 de novembro e tal. E aí foi um fato que na hora a gente assustou, né, mas a gente parando assim, tipo, o nosso susto, né, assim, do momento, é a graça, no caso, assim, para nós, né, que tá dialogando, né, assim, foi algo extremamente violento, algo assim, né, impactante, não que não aconteça. Sempre está acontecendo isso, né, mas a gente sempre está preparado para reagir, né? E naquele momento o susto foi tão assim, tipo, não estava esperando, que acabou que fez com que hoje a gente parando para analisar, tem até um pouquinho de sátira, vamos dizer assim, por conta do susto mesmo, sabe? Durante o evento, né, nós estávamos organizando as várias apresentações do segmento afro-douradense, né? E aí tipo, já tinha acontecido a apresentação da capoeira, tinha acontecido a apresentação do hip hop, dos artistas que estavam ali inscritos para aquele momento, e várias outras apresentações. E aí chegou o momento da apresentação de candomblé, das religiões afro-religiosas e tal, né? Que daí tem a do candomblé e também tem a da Umbanda. E aí, no momento da apresentação do candomblé, foi muito, né? Assim, né? Porque a gente sempre leva a representação de uma entidade ou de uma divindade ali do candomblé para ser representada, né? De uma forma mais lúdica e tudo mais, para as pessoas terem acesso também a esse axé religioso, né? E aí, na hora da apresentação, a gente estava cantando para Exu e Pombagira na hora, né? E estava todo mundo ali muito eufórico, porque apesar dos vários entraves que a gente teve para a promoção do evento, tipo, o evento estava bombando, estava muita gente, acho que bateu o recorde de público o ano passado, muita gente mesmo. E, e a gente estava ali, né? Tipo, meio que em êxtase com tudo que estava acontecendo, tudo mais, e de repente parou um ônibus ali na avenida, ali na Joaquim, e foi descendo gente do ônibus, do nada, e começaram a fazer uma espécie de uma corrente humana, é, e começou a fazer oração ali. E, tipo, a gente começou a olhar, assim, para os membros da organização e olhar um para a cara do outro, né? Tipo, mas isso não faz parte do evento, né? E o que está acontecendo, né? E, tipo, a gente ficou muito lesado, passado na hora, né? E, tipo, como é que, o que é que está acontecendo, né? Até para conseguir assimilar o que estava acontecendo e o que a gente ia fazer, né? E aí a gente entendeu que era um racismo religioso que estava acontecendo ali e tudo mais. E aí, duas integrantes do coletivo Quintal de Palmares foi lá fazer o diálogo com eles, né? Falou, não, a gente está aqui, é um evento que está sendo organizado em parceria com a prefeitura, a gente avisou, né, a segurança pública também para fazer presente e vocês precisam se retirar daqui, porque não é um momento, a gente não está entendendo que não é um momento religioso de vocês, né? A gente se organizou, se preparou, reservou o espaço para esse momento específico para a gente estar atuando com as nossas religiões afro-brasileiras aqui, e não o contrário, né? E se vocês não saírem daqui, a gente vai, né, se organizar. Que a gente estava com o jurídico ali, estava com nossos apoiadores, professores universitários, tinha várias vereadores ali também, que um ou outro que nos apoia estava ali presente também no evento. E aí eles inventaram uma desculpa que o ônibus tinha estragado e que ele já ia solucionar aquilo e ia se retirar. Resumindo, Nossa, né? Foi nossa, um, que foi um caos absurdo. total, né? Era capaz de falar que estava rezando pro ônibus só para escapar da responsabilidade de estar sendo racista ali no momento. Ai, que ranço! Exatamente. E, e resumindo, né, foi aquele caos total, mas no final a gente conseguiu entregar a mensagem, né, que a gente estava ali para fazer,
Mas assim, né, foi um susto na hora, né, que a gente até assimilar tudo e solucionar. E aí foi isso que eu consegui pensar no momento aqui, né, pro quadro. Nossa, que choque! Um ônibus inteiro, gente. Que isso? Sim, E para mostrar foi também que terrível. mesmo a gente achando que a gente está preparada, porque imagina, na sua atuação, você está sempre discutindo, está vivendo essas coisas, está lendo, falando com as pessoas, e aí a gente acha que está preparado, mas na hora que acontece, é sempre um susto, né? Você fala, eu não acredito, acho que até Sim. demora um tempinho ali para você realizar, Não, tipo, e foi um acontecimento de fato que inovador, né? Tipo, algo que eu nunca tinha vivenciado. Tipo, um ônibus descendo, ai, fazendo que uma horror, corrente humana, de, tipo assim, segurando um, segurando a mão do ai, outro, e credo. começaram a fazer oração. E aí o público começou, todo mundo, né? Tipo, aquilo começou a chamar a atenção, porque eles começaram a gritar muito também, né? E embora que a gente Nossa. estava com caixa de som, atabaque, todo mundo ali cantando e tal, o barulho dele estava muito alto também. Então, mas foi algo que, né, que a gente conseguiu levar também. E o que chamou muita atenção também foi a questão da segurança, né, da segurança pública, no caso, que a gente solicitou por diversas vezes, né? E, tipo, não foi só nós do movimento, não foi só o conselho organizado que solicitou, não foi um vereador que solicitou, foi várias outras pessoas que estavam ali também e estavam solicitando o acesso da segurança pública e nos foi negado naquele momento, né? Então ali foi também uma violação de direito e um reflexo do racismo estrutural e institucional na nossa sociedade, né? Porque era dever deles estarem ali, né? Porque quando tem movimentação cristã, por exemplo, de menor potencial de público, eles estão ali fazendo escolta, auxiliando, fazendo a segurança, e nós ficamos completamente desassistidos naquele momento. Embora nós tivéssemos feito todos os trâmites legais de solicitação, de informe, de pedido, reiteramos pedido, o vereador ligou, pediu também, e simplesmente nos foi negado, né? Assim como tem sido negado vários outros direitos nossos de registro de ocorrências, por exemplo, enfim, né? As Uma série manobras de que o violências, racismo né, acontecendo ao mesmo tem. tempo. Nossa, podia ter corrido muito mal, né? Que ó. Uhum. Pronto, acho que a gente vai então para o nosso quadro final aqui, né? O Movimentando as Ideias. Nosso quadro de indicações. A Flávia já se adiantou aí, trouxe uma indicação pra gente no que sobe. Flávia, quer completar aí as suas indicações pro quadro de hoje? Sim, eu comecei a ler. Eu já tinha lido algumas coisas por conta da Lasciva, que foi nosso primeiro episódio aqui da terceira temporada. E uma das referências dela para os cursos que ela dá e tudo mais é Esther Perel. Esther Perel. Não sei falar meio portuguesado. Esther Perel. Vamos aí ficar na dúvida de como eu pronuncio. Enfim, ela é uma terapeuta e trabalha com sexualidade. E aí ela tem um TED que fala o segredo do desejo no relacionamento a longo prazo. Ela tem um livro que eu comecei a ler, mas ainda não terminei, como todos que eu estou indicando nessa temporada, que se chama O Sexo no Cativeiro. Eu queria indicar ela junto com a temporada do Pepe Cansada de podcast, que nessa temporada que elas estão agora, elas estão falando sobre outras formas de relacionamento. Então, estou vindo convidadas que vivem diferentes maneiras de relacionar, não só assim, não monogamia, mas até a própria monogamia, mas com uma pegada que eu acho que até combina mais, assim, com o nosso público e com as coisas que a gente traz aqui no podcast, que é essa de respeitar o outro como uma pessoa inteira e completa e criar uma relação que seja mais saudável do que os moldes que nos foram apresentados e tudo mais. Então, não é só para quem é não monogâmico, mas é para mostrar outras maneiras mesmo que são possíveis da gente criar relações amorosas. Então, acho que o combo das duas, eu vou, quando finalizar a leitura, um dia eu trago aqui minhas impressões, mas acho que é uma coisa que eu tô lendo agora que eu achei que seria legal trazer. Nada a ver com o episódio, mas tem a ver também, porque tudo isso é político, né? E aí é isso, Paty. Se quiser puxar ou a Nayara. Aí eu vou puxar um livro que eu comecei a ler também essa semana. Já estava na minha lista de leitura faz tempo.
mas fui ali cativada por ele essa semana. Não terminei de ler ainda, mas eu já vou recomendar porque ele é muito bom. Se chama O Pacto da Branquitude, da Cida Bento. Gente, é maravilhoso o livro, assim, ela vai falar sobre o pacto narcísico da branquitude, vai falar sobre essa centralização, essa tendência universalista da branquitude, né, para as coisas. E é uma perspectiva bem legal, assim, porque tira um pouco, né, dessa pegada do movimento antirracista de focar tanto nas violências e tal, e para falar sobre os problemas estruturais dentro da branquitude, assim. E é uma leitura bem fácil, assim, ela escreve bem fácil, é bem gostosinho de ler, de acompanhar o que ela escreve. E vou deixar aí de recomendação para todo mundo, né, que queira se desconstruir aí um pouco mais, né? Queira deixar de ser racista, queira entender a problemática que estrutura a branquitude em relação às populações negras. Então, vai ser minha indicação para hoje. Então, eu me considero pouco leitora para estar nesse nível de indicar livros e tudo mais, né? E me considero bastante música, assim, no sentido de ouvir bastante músicas, né? Para conseguir também indicar uma, né? Então, eu escuto bastante samba. Acredito que as músicas de samba, o gênero samba, ela faz essas problematizações também, né? Sobre as comunidades, sobre possíveis soluções também, né? Então, eu escuto bastante samba e eu acho que as letras dessas músicas têm muito a que contribuir, né? E para além dos livros também da literatura afro-brasileira, né? Que há muito tempo está sendo colocado ali as nossas problemáticas, né? E o quanto nós, enquanto comunidade, contribuímos para toda a sociedade, né? Então, Carolina Maria de Jesus, ela é maravilhosa em Quarto de Despejo. Então, ela traz essas problemáticas de vida na periferia também, né, de uma forma que para a academia, né, não era muito considerada, né, mas ela traz problematizações ali graves e importantes de estar se refletindo, né. Então, fica uma indicação aí também. Mas, para além de um nome, uma obra em específica, eu acho que indicar a literatura afro-brasileira como um todo, como Conceição Evaristo, esses autores e autoras negros e negras que estão ali escrevendo, têm um potencial enorme em suas obras, em suas escritas, e acho que precisa ser reconhecida como um todo, né? Hoje nós temos ali o nosso ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que recentemente lançou também a obra do racismo estrutural na coletânea. Eu acho que é algo mais contemporâneo que também traz essa pegada de estar colocando essa problemática estruturada na nossa sociedade do racismo, né? Nossa sociedade racista. Então, é um convite aí também para essa desconstrução dessa sociedade racista, fazer as leituras de autores e autoras negros e negras. Ai, perfeita, Nayara. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória. Te parabenizar mais uma vez pela sua trajetória, que é inspiradora, que é fortalecedora para a gente. Obrigada, tá? Se você quiser deixar suas redes sociais, também as redes sociais do coletivo onde você participa, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a atuação, quiser ajudar, quiser fazer parte. Ah, bacana. Eu quero agradecer, né, o convite, primeiramente, da Patrícia, agradecer, né, o diálogo com Flávia, a gente ter construído. Foi um diálogo, achei bastante legal, parabenizar pela iniciativa, e acho que é isso mesmo, né? Nada melhor do que o diálogo para a gente estar se construindo enquanto pessoa, enquanto militante. Então, parabenizar a iniciativa. E estamos aí nas lutas, né? Caso alguém tenha interesse de estar se aproximando, conhecendo um pouco mais, temos as redes sociais do Conselho, né, do Comafra, que está com Comafra Dourado. Temos a rede social do coletivo, Quintal de Palmares também, que está Quintal de Palmares. E tem as minhas redes sociais também, Mais Fonteles, para quem queira se aproximar do movimento, alguma, alguma dúvida, uma questão nesse sentido, a gente coloca à disposição aí.
E é isso, gente. Muito obrigado. Axé a todos e a todas e a todos. E é isso. Obrigada, Nayara. Não esqueçam de seguir a gente no @Mulheres Movimentam e fiquem ligados para os próximos episódios. Obrigada mesmo, Nayara. Foi uma honra te ter aqui. Beijo. Beijão. Obrigada, Nayara. Beijinho, gente. Até o próximo episódio. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @Mulheres Movimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!